E se fosse possível ajudar a controlar o diabetes tipo 2 com, olha só, 3 alimentos super simples de origem vegetal? Parece interessante, né? Pois bem, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nas alegações de uma fonte que defende exatamente isso. Vamos ver o que ela tem a dizer. Olha, a fonte já começa com uma imagem bem forte, né? A ideia de que o corpo está, em silêncio, perdendo uma batalha. E o pior, isso aconteceria toda a noite enquanto a pessoa dorme, com açúcar alto no sangue atacando nervos, rins, coração. É um começo bem dramático que serve para preparar o terreno para a solução que eles vão apresentar. Ok, então quem é o grande vilão dessa história toda? De acordo com a fonte, o nome dele é dano de glicação. Pensa assim, ó, as moléculas de açúcar meio que enferrujam as proteínas, grudando nelas e estragando tudo de dentro para fora. E é a esse processo que a fonte atribui aquela sensação de cansaço, os problemas nos nervos, a dificuldade de cicatrização. Faz sentido, né? Mas, calma, a fonte não joga só a bomba e sai correndo. Pelo contrário, ela apresenta uma solução que é chamada de Equipe de Reparo Noturno. Gostei do nome. A ideia central aqui é que 3 alimentos bem simples, de origem vegetal, formam um time para combater esse dano todo. Então vamos conhecer essa equipe de heróis. E o primeiro herói desse trio é a quinoa. Ela é apresentada aqui como a especialista em nervos da equipe. Aí alguém pode pensar, ué, mas quinoa tem carboidrato? Sim, tem. Mas o ponto-chave, segundo a fonte, é a forma como o corpo processa esse carboidrato. E é aí que está o segredo. E para explicar isso, a fonte usa uma analogia sensacional. Pensa no arroz branco como uma mangueira de incêndio de açúcar, sabe? Um jato forte e rápido. Já a quinoa seria como um gotejamento intravenoso lento de energia, bem mais controlado. Por quê? Por causa da combinação de proteína e fibra. Isso cria o que a fonte chama de uma zona de amortecimento, o que significa um impacto muito, mas muito mais suave no açúcar do sangue. E claro, eles trazem dados para apoiar isso. A fonte cita um estudo da Universidade de São Paulo, que é bem impressionante. Ele teria mostrado uma melhora de, atenção, 35% na velocidade de condução nervosa depois de 12 semanas. Na prática, isso poderia significar uma melhora real naquela sensação de formigamento e dormência nas mãos e nos pés. Agora a gente chega no porquê da coisa, que eu acho a parte mais legal. A fonte explica que a quinoa é super rica em magnésio. E essa citação, atribuída à doutora Sarah Shen, da UCLA, é perfeita. O magnésio é como a chave que destrava as células para que elas possam receber a glicose. Ou seja, sem magnésio suficiente, a glicose fica do lado de fora, acumulando no sangue. Simples assim. Muito bem, vamos em frente. Agora é a vez do segundo membro da nossa equipe, a soja. E o papel dela? Ser a protetora dos rins. Mas um ponto super importante que a fonte destaca desde o início. Estamos falando da soja integral, tá? Coisas como tofu, edamame. E o argumento principal vem com este número, 43%. A fonte menciona um estudo da National Kidney Foundation que teria descoberto isso aí. Ao trocar apenas uma porção diária de proteína animal por soja, a progressão da doença renal teria diminuído em 43%. Poxa, é um número muito expressivo, né? E aqui a gente reforça aquele ponto que é fundamental. A fonte bate muito nessa tecla. Existe uma diferença gigante entre a soja integral e aqueles isolados de soja ultraprocessados que às vezes geram polêmica. A recomendação deles é super clara. Os benefícios que eles citam valem para alimentos como tofu, tempeh, edamame e não para os produtos superprocessados. Para resumir, a fonte lista os trunfos da soja. Primeiro, o índice glicêmico é baixíssimo, só 16. Segundo, é uma bomba de proteína. Terceiro, ele cita um estudo japonês que teria ligado o consumo a 50% menos eventos cardíacos. E por último, um composto com um nome curioso, saponinas, que teria um papel importante no reparo dos rins. É um currículo e tanto, hein? E agora, para fechar o nosso trio de heróis, chegamos no terceiro e, segundo a fonte, o mais potente da equipe. São as sementes de abóbora. O apelido dela, a estabilizadora de açúcar. E se preparem, porque os resultados de um estudo alemão citado pela fonte são de cair o queixo. Dá uma olhada nesse gráfico. A gente está falando de uma redução de 60% nos sintomas de neuropatia, um aumento de 45% na sensibilidade à insulina e uma queda de 35 pontos no açúcar do sangue. São números realmente espetaculares.
E adivinha quem aparece de novo como protagonista? Ele mesmo, o magnésio. A fonte destaca que um pouquinho de semente de abóbora, tipo um punhado de 28 gramas, já entrega 37% do magnésio que a gente precisa no dia. É uma das fontes mais concentradas desse mineral que existe. Certo. A gente já conheceu os jogadores. Agora vamos falar da estratégia. Porque, segundo a fonte, o verdadeiro poder aqui não está em cada alimento isolado. O segredo é a forma como eles trabalham juntos. É o time em ação. O nome técnico para isso é sinergia alimentar. É bem simples de entender. Olha só, a quinoa entra estabilizando energia. Depois, a soja chega para reconstruir os tecidos com proteína de primeira. E, por fim, as sementes de abóbora ativam o processo todo com os minerais essenciais. Um estabiliza, o outro reconstrói e o terceiro ativa. Cada um com a sua função, se completando. Agora, atenção, porque este slide é importantíssimo. A fonte não fala só do que fazer, mas também do que não fazer. Alguns erros comuns a serem evitados: exagerar nas porções, preparar os alimentos do jeito errado, tipo fritando ou colocando açúcar, e comer de estômago vazio. E o mais importante de tudo, que precisa ser dito com todas as letras: jamais parar qualquer medicação prescrita sem falar com um profissional de saúde. Isso é fundamental. E para dar uma ideia do que esperar, a fonte desenha uma linha do tempo. Olha só. Já na primeira semana, a promessa é de um açúcar mais estável pela manhã e menos cãibras. Na segunda semana, os sintomas de neuropatia começariam a melhorar. Entre a terceira e a quarta semana, um aumento notável de energia. E o grande final, entre 8 e 12 semanas, seria uma queda significativa nos níveis de A1C e melhora na função renal. Ok, agora um ponto de atenção muito importante. Para sermos totalmente transparentes aqui, a fonte que a gente está analisando cita vários estudos e especialistas, certo? Certo. No entanto, ela não fornece os detalhes completos, como o nome dos artigos ou onde foram publicados. Isso quer dizer que fica difícil fazer uma verificação independente. E essa é, sem dúvida, uma limitação importante da informação que foi apresentada. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que na verdade resume a ideia central por trás dessa proposta. Será que a combinação certa de alimentos simples pode mesmo oferecer um novo caminho, uma nova narrativa para lidar com condições crônicas de saúde? A fonte que a gente acabou de analisar defende com unhas e dentes que sim. E agora, pelo menos, a gente tem uma visão bem clara de como esse argumento é construído.